Todos pensavam que ele era fraco, mas ele renasceu com um poder overpower. Nesse anime acompanharemos a história de Allen, um garoto de 15 anos que nunca conseguiu sair do nível 1, possui atributos com valores medíocres e que, pra piorar, não recebeu nenhum dom de Deus. No entanto, ele detém algo que seus familiares não foram capazes de prever ou avaliar. Ele é um herói reencarnado que herdou suas memórias e poderes da existência anterior. Na vida passada, ele sacrificou sua própria vida pelo bem de seu povo e antes de ir de arrasta, conseguiu fazer um pedido sincero à deusa, que a fez chorar, e uma de suas lágrimas caiu em suas mãos, o que provavelmente concedeu o seu desejo antes de reencarnar. Ele então reencarna como um rico de cabelos azuis chamado Allen. Já se passaram 15 anos desde que o herói está vivendo a vida de um filho mais velho do Duque, e assim como qualquer outro príncipe nobre, Allen tem vivido preguiçosamente toda a sua vida. Brett, o irmão mais novo de Allen, chama ele nessa vida, dizendo que o pai está esperando por eles lá embaixo. Allen se apressa e se prepara para ir com seu irmão. Sem perguntar nada, ele ouve sobre como ele é um completo inútil e o quanto o pai pega leve com ele. O rancoroso irmão mais novo continua reclamando sobre o quanto odeia seu irmão mais velho e incompetente e que adoraria não ter mais um irmão. Com um sorriso vilanesco, ele anuncia que isso está prestes a acabar. A cena evolui e vemos Craig, pai de Allen e duque da casa de Westphal. Ele chamou Allen ali e basicamente colocou o nosso prota abaixo do rabo do cachorro, dizendo que ele é um fracassado total por não ser capaz de subir de nível em seus 15 anos de vida, trazendo vergonha para sua família. Craig também menciona que seus atributos comuns são dignos de pena e, para piorar, ele não recebeu qualquer tipo de dom de Deus. E, por conta disso, ele irá expulsá-lo dali, pois não tem a menor possibilidade de alguém tão fraco herdar seu legado, visto que isso mancharia o nome de sua família. A cena corta e vemos que Allen foi expulso de sua família, mas ele não fica chateado com isso. Pelo contrário, ele expressa alegria, porque finalmente agora ele pode se considerar uma pessoa livre e buscar seu próprio caminho, longe de uma família tão podre quanto a dele. Então ele decide começar a procurar a paz que tanto desejava em sua vida anterior, quando era um herói inquieto, e de acordo com isso, ele começa a seguir uma bela borboleta em direção ao local para onde está voando. Pouco depois, vemos que ele está indo para as terras fronteiriças no leste do território de Westphal, um local que ele desconhece. Ele se vê pescando ao lado de um rio para se alimentar, esperando poder viver uma vida simples e comum como um plebeu. Depois de caminhar por algum tempo, Allen olha ao longe, próximo às montanhas ali, e vê uma situação tensa rolando por ali. Ele vê duas mulheres ali tretando com os monstros que se regeneram. A cavaleira chamada Beatrice se encontra em uma situação difícil, pois não importa quantas vezes ela deita essas porcarias no tapa, elas apenas se regeneram de volta. Beatrice revela que estava escoltando a princesa Lizzie quando esses monstros, que possuem um design terrivelmente feio, atacaram repentinamente sua carruagem. Como é dever de um cavaleiro proteger a quem eles servem, Beatrice decide se sacrificar para salvar a princesa Lizzie e pede que ela fuja para salvar sua vida. Lizzie não quer abandoná-la, mas Beatrice lembra a ela o quão importante é sua vida e a sua missão. Enquanto isso, Allen observa a batalha de longe e, ao dar uma olhada mais de perto, usando seus poderes mágicos que definitivamente não são de uma pessoa nível 1, ele descobre que a pessoa que está sendo atacada por essas bestas demoníacas é a primeira princesa desse reino. Isso nós temos um flashback ali onde vemos Lizzie ouvindo a galera falar mal do Allen e ela coringando e pedindo pra todo mundo pedir desculpas a ele, pois ele era um cara incrível. Isso voltamos ao presente e Allen menciona que ele não queria usar seus poderes de outra vida na frente das pessoas. Mas para retribuir Lizzie por sua bondade para com ele, Allen decide usar um pouco de seus poderes para ajudá-las. Porém, antes que ele possa alcançar as duas garotas, um dos monstros feiosos ali acerta em cheio Beatrice e a derruba. Allen carrega sua respiração do trovão. Ah não, esse não é o Zenitsu. Ele usa algo parecido e literalmente se teletransporta na frente de Lizzie, que já estava ali aceitando que iria de comes e bebes. Graças a Deus, pra ela, Allen derrota rapidamente todos os monstros que não morriam, um após o outro, com poderes extremamente apelativos. Já acabou, Jéssica? É claro que não, pois não basta ser um apelão do cacete apenas em ataques, ele também consegue a proeza de utilizar luz curativa e com isso ele salva a vida de Beatrice. Lizzie pergunta a Allen que tipo de feitiçaria ele está utilizando e ele dá tela azul nesse momento, pois não há como explicar que ele está usando seus poderes que herdou da sua vida anterior. Enquanto ele rebola ali para achar uma resposta, Beatrice acaba salvando ele, deduzindo que aquilo ali é um tipo de dom que talvez a igreja desconhece, e ele apenas concorda, pois dessa forma ele consegue se safar. A conversa então muda de direção e ele pergunta a elas o que elas estão fazendo ali onde Judas perdeu as botas, e Lizzie responde que recebeu uma revelação divina de alguns dias atrás, e seguindo a revelação
revelação, ela estava a caminho de uma vila chamada Clun, e acabaram sendo atacadas no processo, com Beatrice agradecendo a ele por elas não terem virado rango nesse processo. Liz então pergunta o que ele está fazendo por ali, e ele diz que seria melhor conversar em outro lugar, tipo a carroça. Elas comentam que a carroça foi de arrasta, mas o doidão ali usou magia e a restaurou. O cara manja dos códigos de trapaça, não adianta. Dentro da carroça, Allen explica que ele foi expulso de casa. Lizzie comenta que o pai dele é um tranqueira por fazer isso e ele não discorda. Ele então teme e as questiona sobre os poderes dele serem úteis ao reino, a ponto de caguetarem ele, e por consequência ele precisar retornar para sua família de Chernobyl. Lizzie diz para ele para ficar de boa, pois ela vai priorizar a amizade deles e por conta disso não vai falar nada para ninguém. Após algum tempo de viagem, eles chegam à vila e a acham suspeita, pois está muito quieta. Beatrice percebe que, embora haja tantas casas na vila, nenhuma das portas está aberta, levando a acreditar que ninguém mora mais ali. Elise assume que os monstros misteriosos nos confins da fronteira devem ter atacado os aldeões e causando a ruína na vila. No entanto, Olin não acredita nisso e afirma não ter sentido nenhuma presença de qualquer monstro, teorizando que talvez os monstros estejam temendo algo e por conta disso estão evitando a aldeia. O grupo eventualmente encontra uma reunião dos aldeões ali em frente a uma casa no lado oposto da vila, onde um velho expulsa uma garota chamada Akira. Liz a reconhece imediatamente como a luz que ela foi informada na revelação. Akira não reconhece quem Lizzie é, então Lizzie a lembra do dia em que se conheceram na capital real e se tornaram tão intimamente familiarizadas uma com a outra que até compartilharam refeições juntas. Akira obviamente não se lembra e se desculpa por esquecer de quem é Lizzie e se reconcilia com ela, prometendo que não esquecerá sua existência novamente. Allen pergunta a Lizzie o que ela quis dizer antes quando afirmou que Akira é a luz. Beatrice então conta a Allen sobre a bênção especial chamada Valente, que concede a um único indivíduo o poder de 1000 guerreiros, tornando o portador um legítimo herói. Akira é a única nessa geração com tal dom que a torna a heroína dessa geração. Beatrice então conta que Lizzie recebeu uma revelação que dizia para ela tornar-se um guia para a luz e eliminar a escuridão, e com isso elas interpretaram que ela precisa se juntar a Akira. Porém, como o saco vazio não para em pé, eles resolvem continuar essa conversa após forrar a pança. A cena evolui e vemos o grupo reunido em um bar próximo ali para almoçar, onde a heroína Akira lhes conta sobre sua atual missão, que é matar um dragão. Segundo sua história, quando Akira estava passando pela estrada próxima a essa vila, ela encontrou uma garotinha assustada que implorou por sua ajuda, dizendo que os aldeões estavam levando a força para o dragão como sacrifício. Para entender melhor o que estava rolando, Akira foi até essa vila colher informações e foi nessa que ela se encontrou com o velho e acabou sendo expulsa da casa dele, e nesse evento todo mundo acabou se encontrando. Allen percebe então que os aldeões devem estar tentando oferecer a garotinha como sacrifício ao dragão para receber sua proteção, visto que em vilas pequenas como essa é quase impossível permanecer em pé caso haja um ataque. Serem protegidos pelo dragão tem o benefício da vila não ser atacada por outros monstros, ainda que o preço para se pagar isso tudo seja caríssimo. Após encher o bucho, Akira diz que agora é hora de tombar o Corsa do dragão. Allen então questiona o fato de que talvez o pessoal da vila não queira que ela derrote o dragão, perguntando a ela se ela o derrotará ainda assim, e ela diz que sim, pois aquela criança pediu para ser salva e ela não iria negar isso para ela. Beatrice e Lizzie prontamente se oferecem para ajudar e Allen diz que vai ajudar também, pois ele não tem como simplesmente descansar sabendo que seus amigos estão em perigo. Em pouco tempo, o grupo chega à montanha onde o dragão supostamente reside. Antes de partir para a batalha, Akira pede a eles para pararem ali por um tempo para fazer um plano estratégico. Ela então explica sua ideia, dizendo que ela irá pelo pico da montanha usando a estrada principal, enquanto os outros três darão a volta para surpreender o dragão e pegá-lo pelas costas. Allen se oferece para estar na linha de frente e Akira se recusa a aceitar essa ideia, porque sabe que Allen simplesmente resolveria toda a operação sozinho e tomaria toda a diversão para si. Allen não entende como ela conseguiu entender tão bem ele quando eles não se conheciam nem por um dia. Então Akira explica que consegue sentir uma aura vindo dele, que não é um qualquer, e diz que após derrotarem o dragão, ela quer trocar socos com ele só pra ver se ela está certa disso tudo ou não. A cena segue e eles iniciam sua operação. Akira parte primeiro com um grande
sorriso, transmitindo a sensação de que será capaz de derrotar o dragão sozinha. Por outro lado, Allen, Liz e Beatrice traçam seu próprio caminho em direção ao pico da montanha, escalando e garantindo que o dragão não perceba sua presença. Enquanto Akira confronta o gigante dragão vermelho, Allen deduz que os aldeões devem ter sido forçados pelo seu pai, Craig, o Duque de Westfield, a sacrificar seus filhos. Allen assume que o Duque está usando os poderes desse poderoso dragão ao dar-lhe sacrifícios humanos, e é por isso que os cavaleiros reais do reino não tentam confrontar uma fera tão perigosa. Eis que a batalha começa e Akira inicia usando um feitiço brutal de raio no dragão, que obviamente não causou nada a ele. Pra piorar, ela descobre que a menina que ela salvou anteriormente está deitada nas proximidades, fazendo-a perceber que era uma trama cruel do próprio dragão desde o início para atrair uma pessoa forte para ele brincar. No entanto, o dragão fica desapontado ao ver o quão fraca a heroína Akira é e acha risível que uma fraca como ela seja considerada a heroína desse mundo. Ela então tenta um segundo ataque movida por ódio e bem, nada acontece também. O dragão então dá uma bofetada nela que a esbagaçou bonitão. Quando o dragão se preparou para dar o ataque final, ela se preparou para ir de arrasta. Allen surge por ali com todo o seu poder do protagonismo e desfere um ataque nele, derrubando-o com um único golpe. O dragão até ameaçou tentar um contra-ataque, mas Allen avança contra o dragão e desfere um ataque ainda mais forte, perfurando diretamente seu núcleo de mana. E bem, dessa vez deu ruim pro dragão. Após a batalha acabar, quem se acaba também é a sua espada, que fica esbagaçada assim como ele também ficou. A cena corta e vemos Akira acordando ao lado da garotinha que ela salvou, e em paralelo a isso, Allen reflete que ele só queria uma vida de vagabundagem, mas isso vai precisar esperar, pois ele precisa ajudar suas amigas e o primeiro episódio chega ao fim. O episódio começa com Allen acordando ao lado de Liz e pedindo desculpas por ter dormido demais. Liz o tranquiliza dizendo que provavelmente ele está exausto devido à batalha com o dragão, e isso fez ele dormir muito. Allen então pergunta sobre as outras garotas e Liz mostra elas ali treinando com as espadas. Enquanto Liz está prestes a se desculpar com ele, a gente vê um flashback com a Liz curando a Akira. E me permitam pontuar um furo grotesco de roteiro aqui. Quando a Beatrice estava quase indo de arrasta no episódio anterior, quem curou ela foi o Allen, enquanto a Liz nada fez. E agora, bem, agora a história prossegue e Allen lembra a Liz que ela costumava usar sua magia de cura em pessoas necessitadas. Ele lembra ela de uma história que ouviu sobre uma mulher que costumava viajar para curar qualquer doença ou lesão, considerada uma trabalhadora santa milagrosa, e como os rumores sobre ela giravam em torno de Liz pede desculpas por não ter contado a ele antes e Allen segura suas mãos dizendo para não se culpar e afirmando que se ela é uma princesa ou uma santa, ela sempre será Liz para ele. Bem galera, ela poderia ter curado a Beatrice e não fez. Enfim, vamos se fingir de tonto e seguir o plot. As palavras ditas por Allen a tocam profundamente e ela fica muito feliz. Então uma das garotas chama Allen para treinar com ela. Allen se levanta e vai se juntar a elas. A cena muda para Allen se despedindo de Akira, que pede a ela para acompanhar até uma cidade mais próxima, e ela, mencionando ter aversões a carruagens, diz que não irá. Enquanto o diálogo segue, a menina que ela salvou a abraça e Liz pergunta se ela, Akira, tem certeza de que quer cuidar dela. Akira explica que a menina está apegada a ela e por isso irá levá-la em sua jornada, ainda mais levando em conta que a menina não tem família e não quer voltar para a vila por motivos óbvios, né gente? Akira então pede desculpas a Allen por sua espada, mas ele assegura que ela não quebrou por causa dela. Ela então diz que era seu dever derrotar o dragão e ela não o fez, portanto ela é uma negação como herói, dizendo que sua espada sagrada seria melhor utilizada por alguém mais digno como ele, e Allen diz que não concorda com isso também, dizendo que ele só derrotou o dragão porque ela lutou contra ele primeiro e que fora isso, para aquela menina ali, a Akira é a única heroína e por conta disso a espada dela certamente está nas mãos de um herói. Akira toda tsundere, quebrada com um elogio, sai correndo e decide partir com a menina e se despede de Allen e seus amigos. A cena então muda para o palácio, onde vemos Craig ele discutindo a derrota do Rei Dragão Vermelho. Ele menciona que o plano deles era atrair a heroína e eliminá-la. Seu assistente informa que a santa havia fornecido alguma assistência à menina, o que deixa Craig furioso. Brett, por sua vez, expressa frustração, lamentando o fato de que os lobos de argila não conseguiram dar fim nelas. Ele sugere enviar uma alcateia maior na próxima vez para garantir. Craig pede para ele se acalmar, puxar o freio e tal, mencionando que se o dragão vermelho foi de base, eles não podem se dar ao luxo de perder mais criaturas mágicas. Brett, por sua vez, argumenta que dessa forma permitirão que a heroína e a santa escapem. E o seu pai, por sua vez, intervém, dizendo que enquanto eles estiverem na área da
na fronteira, eles terão muitas oportunidades para matá-los. Ele então pergunta ao assistente se ele encontrou a localização de um suposto elfo. O assistente responde que está procurando e em breve enviará a cabeça dele. Craig ri jurando vingança contra o reino e a cena volta para Olin e as meninas. Olin pergunta a Lizzie se ela conhece um ferreiro que possa fazer uma espada para ele. Lizzie menciona que possui uma amiga elfa que é ferreira e que mora nas proximidades, em uma cidade chamada Granholm. Lizzie então pede desculpas a Olin por envolvê-lo em tudo isso, mas Olin agradece, dizendo que deveria ser grato nesse caso. Ele então pergunta se ela não precisa voltar para a capital e Lizzie diz que não, porque Beatriz está com ela e elas já contataram o pai dela, então tá tudo sem problemas. Mais tarde, em uma parte isolada na floresta, os vemos sem preocupações. Olin usa seus poderes mágicos para iniciar um fogo aquecendo as meninas. Eles se reúnem então em volta do fogo e Lizzie adormece no colo de Olin, mas acorda rapidamente e se desculpa. Beatriz por sua vez ri e diz que como eles são noivos, não há mal em dormir ao lado dele. Isso irrita Lizzie, que informa a Beatriz que Olin é seu ex-noivo. Olin interrompe, dizendo que não há problema dela dormir no colo dele, do lado dele e tal. Lizzie fica brava e diz a Olin que ela se opõe, surpreendendo com suas palavras. Depois de algum tempo, vemos as duas meninas dormindo e Olin falando consigo mesmo, dizendo que passar tempo assim é maravilhoso. Ele começa a se lembrar que eles se conheceram em uma noite linda sobre a luz do luar, exatamente como hoje. Ele então relembra o passado, quando estava no palácio, e Lizzie aparece atrás dele, comentando sobre a beleza da lua. Lizzie se apresenta, expressando seu desejo de conhecê-lo, porque foi informada de que estavam noivos. Isso surpreendeu Olin, então voltamos à realidade, onde Olin diz que a vida pacífica que ele desejava poderia ser algo do tipo. A cena muda para amanhã, na cidade de Granholm, onde eles estão no mercado, por ali. Olin observa como a cidade é animada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Beatriz informa que aventureiros e viajantes com circunstâncias especiais se reúnem ali, especificamente porque a cidade fica na fronteira. Nossos heróis chegam à casa da ferreira e Lizzie tem confiança de que ela fará uma espada perfeita para ele. Beatriz acha isso muito estranho, já que normalmente eles ouvem o som das cacetadas do martelo nas espadas mesmo nessa distância. Olin vai até a porta da casa, diz que está aberta, então eles devem entrar ali, dar uma olhada e ver o que tá rolando. E eles entram e encontram muitas armas poderosas. Olin comenta que essas armas ali são muito melhores do que a espada que ele usava. De repente eles ouvem o grito de Lizzie e correm até ela para descobrirem que Noelle, sua amiga, está estatelada no chão. Beatriz se assegura, explicando que tá tudo dentro dos conformes, porque ela desmaia devido à exaustão, devido ao trabalho extremo. Então vemos Lizzie usando sua magia de cura para acordá-la, e Olin pergunta se ela usa sua magia toda vez para curar sua fadiga. Lizzie informa Olin que sim, porém ela esqueceu dos desmaios da amiga, porque faz muito tempo desde a última vez que ela veio ali, e por isso se assustou. Beatriz acrescenta que quando Noelle começa a fazer uma nova espada, ela nem come nem bebe até terminar. Quando Noelle acorda, ela reconhece Lizzie e Beatriz e pergunta quem é o molecote ali. Beatriz explica que ele trabalha como guarda pessoal de Lizzie e é conhecido pelo nome de Olin. Noelle então pergunta se eles querem que ela faça uma espada para ele e ela explica que não vai poder fazer isso porque recebeu muitos pedidos e está ocupada até a tampa. Além disso, ela diz que ele já tem uma espada, embora ela esteja quebrada. Olin mostra para ela só o cotoco da espada e Noelle a examina, percebendo que ela foi usada até o máximo de seu potencial, se perguntando como alguém poderia conseguir fazer isso. Ela então muda de ideia e decide fazer uma nova espada para ele. Ela pergunta se ele está interessado em ter uma espada que supere a espada sagrada. Beatriz esclarece que ela quer dizer uma espada feita especialmente para um herói, que apenas um verdadeiro herói pode empunhar, e Noelle confirma, dizendo que fará uma espada que supere qualquer outra, mas isso requer um esforço tremendo e até agora ela nunca encontrou ninguém capaz de empunhar tal espada e ela acha que Olin pode ter esse poder. Ou seja, o poder do protagonismo é incrível. Olin concorda, incapaz de recusar, e Noelle diz a eles que começará a fazer imediatamente e depois os expulsa de sua casa, fechando a porta. Ela se lembra de uma mulher chamada Vanessa, que costumava trabalhar como ferreira, e diz que não importa como, ela irá fazer uma espada que supere a espada sagrada. Em seguida vemos Olin com as meninas na floresta. Liz expressa seu desejo de que Noelle não faça nada imprudente. Olin diz a eles que eles devem encontrar uma pousada para ficar até que a espada esteja pronta. De repente, uma jovem estranha aparece por ali e diz que isso deve ser relatado. Então a vemos falando com o tio do chapéu ali, expressando que a presença de Lizzie é conveniente, mas de acordo com as informações de Westfeld, o guarda pessoal de Lizzie deveria ter apenas uma pessoa.
questionando então quem é o rapaz ali junto com elas, referindo-se a Olin. O velhote ali então concluiu que ele deve investigar. A cena muda e vemos Beatrice dizendo a Allen para descansar. A Liz então sugere que Allen deveria ir à Guilda dos Aventureiros, já que tem algum tempo livre, pois os materiais que ele obteve do dragão poderiam ser vendidos por uma grana boa. Allen confirma que ela tá certa, já que ele está sem dinheiro desde que foi expulso pela família. Ele pergunta às meninas o que elas vão fazer e Liz diz a ele que vai dar uma volta pela cidade com Beatrice por um tempo. Allen se levanta, se despede e sai. Beatrice então fala com Liz perguntando se ela está certa sobre esse plano, já que as duas sozinhas podem não ser capazes de lidar com isso. Liz diz que entende, mas não quer envolver Allen mais do que o necessário. A cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde a recepcionista dá boas-vindas a Allen e ele expressa sua intenção de trocar alguns materiais por dinheiro. A recepcionista examina os itens que ele tem e quando abre o saco, fica surpresa ao encontrar uma escama de dragão, que é muito valiosa, junto com um saco cheio de outros itens. Ela pega os itens e vai informar o gerente. Eis então que o velhote e a menina o abordam, querendo saber sobre o dragão, e Olin, sem saber quem eles são, nem abre a boca. Horace então se apresenta e apresenta a menina ao lado dele, que se chama Milene, e Olin imediatamente a reconhece como uma amazona, mencionando não ser muito comum vê-las nesse reino. Horace então pergunta a Olin se ele adquiriu a escama de dragão sozinho ou com aliados. Olin explica que não seria possível derrotá-lo sozinho. Horace pergunta se a heroína estava com ele, presumindo que a batalha deve ter sido muito emocionante. A recepcionista então pede desculpas a Olin pelo atraso e explica que terminou de avaliar os itens, então é hora da troca. Horace e Milene saem e os vemos conversando juntos. Horace diz a Milene que era necessário ver Olin para avaliar suas habilidades, mas nunca esperava que ele fosse um fracasso sem um dom divino, indicando que ele é um oponente completamente trivial. A cena volta para Olin e as meninas na casa de Noel. Ele pergunta se a espada já foi feita e fica surpreso ao descobrir que Noel está mimindo novamente. Liz usa sua magia para acordá-la e Noel pede desculpa pelo atraso, informando que terminou de fazer. Então todos olham para a espada e ficam maravilhados. Ela é uma baita de uma espada bonita. Noel informa que é a melhor espada que ela já fez. Olin a pega e diz que ela é incrível. Noel sugere que eles vão experimentá-la, mas Liz diz que farão isso depois que ela se recupere completamente. A cena muda para Olin e Noel na floresta, onde ele conta a ela que ele poderia testar sozinho. Noel então insiste em vê-lo usá-la na frente dela, porque a espada pode precisar de algum ajuste para se encaixar melhor nele. Olin pergunta por que ela se tornou uma ferreira e começou a fazer espadas. Noel pergunta se é estranho ver um elfo como ferreira. Olin responde que, considerando talento e características específicas, os anões são mais adequados para esse tipo de trabalho. Eles pausam e Noel conta a ele que foi criada por um anão e lembra de seu passado, onde não sabia onde nasceu ou quem eram seus pais, acabando em um lugar estranho. Então uma senhora chamada Vanessa a acolheu e cuidou muito dela. De volta ao presente, ela diz a Olin que Vanessa era uma senhora muito áspera e teimosa que nunca quis ensinar a ela sobre fazer espadas, mas ela continua sendo sua querida professora. De repente ela fica emocionada e diz a ele que seu passado pessoal não importa e sai correndo abruptamente. Então Horace aparece com Milene e pergunta a Olin se ele saiu para caçar monstros a pedido da guilda. Ele confirma isso e Horace diz a ele para informá-lo sobre sua caçada quando retornar. Noelle chama a Olin para ir até ela enquanto Horace e Milena saem. Noelle fica muito surpresa ao ver Horace. Então vemos Horace dizendo a Milena para rastrear a Olin e investigar sobre ele, porque se ele descobrir, será um grande problema para eles e eu não entendi foi nada. Então Milena desaparece. A cena volta para Olin, que está testando a espada, matando muitos monstros. Ele diz a Noel que gostou muito da espada. Noel pega a espada dele e usa seu poder mágico para verificar como está a espada, e ela então diz a ele que ele usou a espada sem que ela se arranhasse, mostrando sua habilidade. Ela quer vê-lo lutar contra monstros mais fortes e o leva mais fundo na floresta. Vemos então que está anoitecendo e Noel está surpresa porque geralmente muitos monstros vêm atacar, mas agora não há monstros. É possível que tenham fugido porque tem medo de enfrentar Olin, e Olin avista algo por ali e diz que não é dele que os monstros estão com medo. Ele então difere um ataque para melhorar a visão e enxerga algo. Noelle então, ao vislumbrar algo que para ela parecia ser o próprio Satanás, expressa todo o seu medo, lembrando inclusive de seu passado, onde sua mentora Vanessa lhe orientou para fugir daquele bichão ali. Parece que ele foi responsável até por matar sua mentora, pelo que deu a entender. Ela então pede para Olin usar sua espada para matar o monstro enquanto ele tá adormecido ali. E bem na hora do pega pra capar, o episódio acaba. E agora? Como será que essa batalha vai transcorrer? Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3 e deixa o like para fortalecer o vídeo.
O episódio inicia com o Noel lembrando de seu passado com sua professora Vanessa, que estava ali trabalhando pra cacete. Noel diz a ela que está com fome e pergunta quando ela vai parar de trabalhar, mas Vanessa não responde a ela, o que irrita Noel. À noite, ela vai até ela novamente e diz que comeu tudo que tinha em casa. Então ela olha para as armas que a Vanessa fez e pergunta como ela usa essas ferramentas, mas Vanessa, como de costume, não responde e continua trabalhando, o que frustra muito Noel a ponto dela perguntar qual é o problema dela. Então Noel vai até as armas e pega uma espada, só que essa espada é muito pesada e por conta disso ela não consegue carregá-la, fazendo com que ela caísse no chão. Mas Vanessa nem sequer notou e continuou trabalhando e obviamente Noel coringou com tudo isso. Então Noel senta-se na frente de sua mestra e pergunta se é divertido bater na espada o tempo todo, e é claro que mais uma vez ela não teve resposta. Então esbravejando ela comenta que um dia ela irá de base porque trabalha o tempo todo sem comer ou beber. Noel está chateada e até xinga sua mestra, mas ela obviamente continua a ignorando, pois ela continua focada no trabalho para tentar atingir o máximo possível da perfeição. Então vemos o dia amanhecer e Vanessa continua trabalhando. Eis então que Noel acordou e viu que sua mestra fez uma espada muito poderosa e obviamente Noel ficou super impressionada com o resultado final. Nisso voltamos para o presente, onde vemos Olin e Noel na floresta, e ela diz a ele para usar a espada contra aquele monstro e matá-lo. Olin diz a ela que não tem motivo para matar aquele monstro, pois ele não atacou primeiro. Como está dormindo e está longe dos humanos e consequentemente não prejudicou ninguém, ele não entende a razão dela querer matá-lo, mas ele não vai se juntar a ela em uma hipotética vingança que ele desconhece. Então ela pega a espada dele e enquanto corre em direção ao monstro para matá-lo, Olin diz a ela que é melhor não tentar isso, pois o Totó que está ali na frente parece ser uma bagatela de um Fenrir, e em caso dele realmente ser, bem, ele tem uma barreira protetora que anula qualquer ataque, onde apenas armas de elite, como espadas sagradas, podem destruir essa defesa. Noel diz a ele que essa espada é mais forte do que as espadas sagradas. Olin então diz a ela que essa espada nem mesmo causará um arranhão a ele. Ele diz que se ela continuar tentando isso, ele não impedirá. Mas bem, quem avisa amigo é. Então a cena muda para Olin com as garotas, e elas estão surpresas ao saber que eles encontraram o tal monstro na floresta. Olin diz a elas que acredita que alguém o trouxe ali e que parecia que ele estava coberto com algum tipo de poder. Beatriz se pergunta o que esse monstro está fazendo e qual é o seu objetivo. Olin diz a ela que não há evidências conclusivas para isso, então é melhor ter cautela sobre isso. Ele então pergunta a Lizzie se ela terminou seu trabalho e o que está fazendo, porque certamente ela não veio aqui apenas para fazer uma espada para ele. Lizzie, percebendo que é impossível deixar de contar isso para ele, resolveu abrir o jogo. Cerca de 3 meses atrás, um comandante militar chamado Cyril, um dos homens mais fortes, foi assassinado e quem matou pegou a cabeça dele e fugiu. Vários dons foram usados para investigar a cena do crime, mas nenhuma evidência significativa foi encontrada. Então, provavelmente quem está por trás desse crime é um demônio, pois eles estão usando poderes desconhecidos contra eles. Olin questiona então se isso é plausível, pois um demônio assassinar um humano não é algo comum de se ver, visto que eles são completamente indiferentes aos conflitos políticos que os humanos possuem. Beatriz diz a ele que provavelmente alguém do reino deve ter se aliado ao demônio e que está usando seus poderes. Lizzie diz a ele que eles vieram para essa cidade, pois aqui é onde todo tipo de pessoa se reúne, com o intuito de conseguir alguma pista. Olin então menciona a elas que ele não sabe quem é o responsável, mas que ele conheceu uma pessoa suspeita. Então a cena muda e vemos Milena, a Amazona. Ela está diante do monstro, questionando como aquele doidão que supostamente tinha uma força trivial conseguiu romper aquela camuflagem. Mais uma mudança de cena ocorre e vemos ela chegando até Horus. Ele pergunta a ela como foi e ela diz que não tem notícias para relatar. Ele diz a ela que não importa quanto tempo eles fiquem nessa cidade, eles não encontrarão nada interessante por ali. Horus então ordena a ela que vá pegar a cabeça da Santa e da Elfa. Milena demonstra surpresa no pedido dele e ele olha e a questiona sobre o que houve com a suposta guerreira amazona que adora lutar e que não se importa em ver sangue. Na sequência, ele coloca sua mão no ombro dela e diz que não quer ouvir dela agora qualquer coisa que não seja um sim. Milena, obviamente demonstrando estar controlada por ele, diz apenas que compreendeu a mensagem. Então a cena muda para Noel, ainda trabalhando e martelando a espada, lembrando das palavras de Olin quando ele disse que a espada ainda está fraca, mas que de acordo com seu método de polimento, ele acredita que ela será capaz de atingir o Fenrir após melhorada, pois ao utilizá-la, ele sentiu que ela pode ser melhorada. Ela pede para ele explicar tudo para ela e ele diz que o fará,
pedindo apenas para que ela não faça nenhuma loucura no processo. Noel então volta ao presente e diz que ainda pode continuar trabalhando, pois precisa fazer dessa a melhor espada possível. Porém, em meio à porradaria ali, o corpo dela acaba sucumbindo ao cansaço e ela desmaia. Nisso temos um vislumbre do passado, quando o Fenrir atacou Vanessa. Horace apareceu por ali e disse a Vanessa que ele sabe que ela é uma talentosa ferreira e que isso causa a eles um grande problema, porque eles não querem que mais espadas surjam por ali que sejam à altura das espadas sagradas. Eis então que Vanessa ataca o monstro com sua espada, mas ao golpeá-lo, a barreira de fogo aparece e quebra sua espada, com o monstro matando-a na sequência na frente de sua pupila. Quando o monstro tenta atacar Noel, vemos que um relâmpago mágico cai do céu que o impediu de avançar. Esse relâmpago foi decidido por Akira, a heroína, que surgiu bem na hora H. O Fenrir se levantou e Akira mandou mais um ataque de trovão nele, que não surtiu efeito algum. Nisso Akira então desfere um ataque no monstro, fazendo sangrar. Horace, vendo que a situação estava engrossando, resolveu bater retirada junto com Fenrir. Então Noel se aproxima de Vanessa e Akira diz a ela que vai curar suas feridas. Noel pergunta a Akira como ela conseguiu atacar um monstro tão facilmente e por que a espada da Vanessa não foi suficiente para matá-lo. E então ela chora. A cena corta e vemos a Noel acordando, se sentindo mais leve, se perguntando se foi a Lizzie quem o curou, e descobrimos que na real foi Olin. Ela, sentindo-se muito melhor, volta a macetar a espada e com isso termina seu trabalho, deixando-a pronta. A cena evolui mais uma vez e vemos ela indo em direção da floresta, carregando a espada e pedindo desculpas a Allen, pois ela usará sua espada por um tempo, e ao dizer isso ela entra na floresta. Ela encontra o monstro adormecido e quando tenta matá-lo, o monstro acorda e usa seu poder para derrubá-la no chão. De repente Horace aparece e demonstra surpresa pelo fato dela ter aguentado o ataque do Fenrir e ainda conseguiu se levantar. Ele continua seu monólogo e diz que a procurou por muito tempo e não esperava encontrá-la nas terras fronteiriças. Eles continuam o bate-papo ali, onde Noel perguntou se ele vai matá-la, igual fez com sua mestra Vanessa, e ao ouvir esse nome, Horace ligou os pontos e entendeu que ela era a elfa que estava junto da ferreira Anã, dizendo que o destino às vezes é implacável em fazer tanto mestra quanto pupila e de arrasta por conta do mesmo monstro. Noel coringa e tenta atacar o Fenrir, que desviou e deu um chute nela. Um chute de um Fenrir, caras. Eu achei que eu já tinha visto de tudo. Ela então cai no chão, lamentando não ter conseguido acertar um único golpe, e Horace surge por ali, dizendo que gostaria de perguntar algo a ela antes que o Fenrir a jantasse. Ele então a pergunta se ela não consideraria servi-lo, pois ele ouviu dizer que ela possui um poder especial e alguém com esse tipo de talento, bem, seria desperdício uma pessoa assim se tornar ração de dog gigante. Noel fica surpresa com suas palavras e pergunta a ele sobre esse poder especial que ela possui. Horace diz a ela que ela possui o poder dos olhos de fada soberana, mencionando que existem nesse mundo apenas 5 dons inatos conhecidos e o poder dela é um deles. Ele diz a ela que ela será remunerada pelo serviço e que ele tem outras pessoas ao seu serviço também. Noel pergunta se ele está falando daquela amazona e Horace diz a ela que ela perdeu sua casa e não tem abrigo, então ele a manteve perto dele, mostrando ali que ele tem compaixão pelas pessoas, mesmo sendo ele quem destruiu o lugar, mencionando que isso é apenas um detalhe. Ô, cara sujeira. Ele então ri e pergunta a ela sua opinião em se juntar a ele, porque ele não vê isso como uma má ideia. Noel diz a ele que prefere morrer a se tornar sua serva e deseja que ele sofra e morra rapidamente. Então Horace ordena ao monstro que mate Noel. Enquanto o monstro se move em direção a ela para matá-la, Olin aparece por ali e ataca o monstro. Um ataque apenas foi o suficiente para nosso prota de nível 1 colocar um Fenrir para dormir. Horace percebe que subestimou suas habilidades, mas se pergunta se ele não planejou errado em deixar a sua posição original e vir salvar Noel. Afinal, se algo acontecesse à princesa agora, ele não conseguiria chegar a tempo para ajudá-la. Curiosamente, quando Horace começa a falar isso, o Fenrir tá de pé ali do lado dele e eu não tô entendendo mais nada. A cena muda e vemos Milena utilizando uma habilidade de camuflagem, indo ao quarto de Lizzie e vasculhando a cama, mas ela não encontra a princesa por ali. De repente, Lizzie e Beatrice aparecem atrás dela e Milena pergunta como elas podem vê-la. A cena volta para Allen e ele pergunta a Horace se ele se refere à garota amazona que esconde sua presença. Ele diz então que sentiu algo suspeito sobre ela, e então ele colocou uma barreira para cancelar a barreira de invisibilidade dentro do alcance de Lizzie. Ele comenta que foi submetido a vários truques assim na sua vida anterior, que até se cansou deles. Horace diz a ele que não entende sobre esse lance de vida anterior, mas mesmo com ela tendo sido flagrada, ele não
não poderá impedir que ela mate Lizzie. Então voltamos pra Lizzie, onde Milena as ataca, mas Beatriz a impede e quando ela está pronta para revidar, Lizzie ordena que ela pare. Milena então aproveita a deixa e golpeia Beatriz, derrubando-a no chão e na sequência agarra a Lizzie e coloca sua espada na cabeça dela. Lizzie tenta dizer algo à Amazona, mas nesse momento Beatriz se levanta e a acerta, fazendo-a desmaiar. A cena volta mais uma vez para Olin e ele diz a Horace que parece que as garotas não precisam de sua ajuda, pois derrotaram Milena, então a tentativa do assassinato falhou. Horace então diz a ele que ele ainda é o único no controle da situação e isso é um fato inegável, porque sem uma espada sagrada ele não pode causar nenhum dano ao Fenrir. Então Horace ordena que o Fenrir ataque Olin e o mate. O monstro ataca Olin, então Olin contra-ataca e mata o monstro, o que surpreende Horace e diz que isso é impossível, fugindo na sequência. A cena muda e vemos Olin carregando Noel retornando para casa. Enquanto caminha, ele diz meio que para Noel e meio que para si mesmo que ela adormeceu após ele a curar porque ela ficou acordada a noite toda fazendo a espada. Quando ele chega em casa e encontra Lizzie, ela pergunta sobre a condição dele de Noel. Olin diz a ela que está bem e ela também está, ela está apenas dormindo. Então Noel acorda e fica brava com ele, perguntando por que ele está carregando sem permissão e o bate até fazê-lo descer lá no chão. A cena corta e o dia amanheceu e vemos Milena amarrada em uma cadeira e Olin diz que ela foi liberada dos efeitos do dom da subordinação daquele homem e pede para ela falar livremente, pois se ela insistir no silêncio, eles nunca entenderão sua situação. Beatriz sugere enviá-la para a capital para ser julgada perante o tribunal. Lizzie diz a eles que não acha que Milena seja uma má pessoa, pois ela não tentou assassiná-la voluntariamente, e é provável que ela tenha uma família esperando por seu retorno. Milena então diz a eles que não tem família e nem lugar para retornar, já que seu vilarejo inteiro foi queimado. Então Noel tem um flashback do momento em que Vanessa a salvou quando ela não tinha para onde ir. Ela pergunta a ela para onde eles vão e a Vanessa diz a ela que eles vão para casa. Noel se sentiu acolhida com essas palavras e atitudes e acabou até adormecendo feliz. Voltando ao presente, Noel corta as cordas de Milena e pergunta se ela gostaria de ir morar com ela. Todos ali ficam surpresos com a ação de Noel e ela diz a eles que cuidará de Milena. Beatriz se alerta que Milena pode tentar matar Lizzie novamente, mas Noel assegura que ela cuidará dela e se ela tentar alguma coisa, ela a impedirá. Milena olha para ela profundamente comovida e até chora. Lizzie pergunta se está tudo bem e Beatriz se desculpa por ela falar palavras tão duras. Olin sorri e diz que pelo menos um dos problemas já foi resolvido. Então Olin vai para a floresta e chega ao local onde o Fenrir estava. Ele quebra a barreira e a cena muda para Horace, que está sentado sozinho ponderando sobre o poder de Olin e se pergunta quem exatamente é Olin e como ele possui tal poder. De repente algo aparece ali dividindo o chão e Horace cai. Vemos que atrás dele surge um filhote de Satanás que o mata e desaparece na sequência. Quando Olin chega ao local de Horace, ele o encontra morto. Então a cena muda para o palácio, onde encontramos o monstro que matou Horace, informando a Craig e seu filho que ele matou Horace antes que ele vazasse qualquer informação. Craig diz que ele fez o mínimo, pois esse erro recai diretamente neles no final das contas. Seu filho então diz que eles botaram tanta banca, mas no final das contas não mataram nem a Santa e nem a Elfa, trazendo apenas a cabeça de um general, mencionando que talvez demônios não sejam lá grande coisa. O mini Satanás ali fica pistola com as palavras dele e diz na sequência que iriam lidar com a Santa e com a Elfa imediatamente. Craig diz a ele que eles então cuidarão do herói e do arcebispo. Seu filho então diz que cuidará do arcebispo e Craig então olha para ele com cautela, questionando se ele se sente tão confiante. O filho então diz que sim, pois ele não é um fracote como seu irmão fracassado. Nisso o episódio acaba e agora é ver como essa história vai transcorrer. Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 4 e deixa o like para fortalecer o vídeo. O episódio começa com um flashback do passado, onde vemos Liz e seu tio em uma carruagem. Eles então são atacados por monstros e seu tio, que é um cavaleiro, sai lá fora para trocação contra os inimigos. No meio do combate, vemos que infelizmente seu tio foi atacado e no revide acabou caindo de um precipício. Liz acompanhou tudo dentro da carruagem sem nada poder fazer. A cena corta e vemos que eles chegaram a uma vila aparentemente pacífica. Quando eles se aproximam dos moradores locais, eles mencionam que nunca viram eles por ali. Além então questionam deles
se eles estão fazendo um festival e ele diz que sim, que é o Festival dos Espíritos. Ao falar sobre isso, Beatrice fica em alerta e o cidadão lhe menciona que não é preciso ter esse tipo de reação, pois é um festival onde eles apenas se vestem e dançam ao redor do fogo, como se fosse uma tradição e nada além disso. Liz então questiona se eles viram o suposto Cavaleiro Prateado por ali. Todo mundo negou e Beatrice chegou à conclusão de que tudo não passou de um rumor. Allen então aparenta perceber algo e nisso temos um flashback de um momento anterior, lembrando que Noel mencionou que havia por ali um cemitério nesse local. Enquanto o grupo caminha pelo cemitério, Allen não acha que algo sobrenatural vai aparecer, porém eles se assustam quando um dos aldeões aparece em sua vizinhança, com os olhos simplesmente esbranquiçados. Ele os escolta até a casa do chefe da vila. O carinha, antes de partir, diz a eles que o chefe da vila é a pessoa que mais sabe das coisas quando se trata da própria vila. O líder então os recebe, eles discutem os boatos durante uma xícara de chá e o chefe revela que infelizmente não sabe de nada sobre esse suposto cavaleiro e pergunta então se eles não querem passar a noite por ali e amanhã assistir o festival e com isso fazer uma investigação mais aprofundada, e nossos heróis aceitam a oferta. Naquela noite, Lizzie tem um sonho de um flashback com seu tio, de quem ela gostava tanto que o via como um segundo pai. Ele veio vê-la antes de partir para uma expedição. A jovem princesa ficou então preocupada, mas ele a tranquilizou que voltaria seguro e lhe disse como é importante acreditar nas pessoas em todas as situações. Seu flashback então alterna para um momento posterior, quando alguns monstros atacaram o comboio. Seu tio sofreu ferimentos graves e caiu de um penhasco tentando protegê-la. Ela acorda pensando em seu tio e ouve um barulho lá fora que chama sua atenção. A princesa olha pra fora e vê que ele está parado lá. Ela corre atrás dele chamando, mas ele a ignora. Lizzie é levada ao cemitério, onde é emboscada por alguns zumbis. Acontece que ela estava em outro sonho quando acorda, gritando. Allen foi até ela, então ela o abraça para se confortar. Na noite seguinte, marca o início do festival, então os residentes se vestem e vão para fogueira dançar. Conforme a festa continua, Beatrice revela como a celebração dos mortos é tabu em seu reino. Ela então diz que está disposta a ignorar isso porque eles não estão causando problemas para ninguém. Allen não sente nada de sobrenatural, mas ele concluiu algo sobre a vila. Um dos residentes os encoraja a se juntar à celebração. Beatrice e Allen então começam a dançar depois que ele verifica algo com seu poder ocular, enquanto a princesa decide descansar por ali. Sozinha, ela avista um cavaleiro de armadura prateada na multidão e o persegue. Ele para quando a atrai para o fundo da floresta e lhe diz que era perigoso ela ter vindo sozinha. Ela tem certeza de que tudo está bem, já que ele está por perto. Lizzie quer saber o que ele tem feito todos esses anos. Eles o procuraram no fundo do penhasco, mas não conseguiram encontrar seu corpo. Ela sempre acreditou que ele sobreviveu. Seu tio revela que tem ressentimento da família real todo esse tempo e ele se escondeu para poder se vingar. Ele solta a bomba de que o rei está tentando eliminá-la. A princesa está confusa sobre por que seu pai queria machucá-la. O tio afirma que o rei está mirando aqueles que possuem dons inatos. Isso inclui a habilidade de bravura de Akira. Noel também é um alvo, já que seu dom lhe dá a capacidade de criar armas inigualáveis. O general Cyril também é um alvo, já que seu poder lhe dá a habilidade de dobrar a força dos soldados em seu exército. O arcebispo também está na lista, porque seu talento lhe permite ler qualquer outro dom. E finalmente Lizzie também está na lista por ter o poder da santa. Seu tio revela que o rei se sente ameaçado por esses poderes e quer que todos sejam erradicados. O cavaleiro prateado deixa a princesa saber que ele quer salvá-la, então ela deve se juntar a ele e derrotá-lo. Lizzie não pode se juntar a ele porque ela sente que eles poderiam falar com seu pai e eles chegariam a um entendimento. Ela o lembra do que ele disse, de que deve acreditar nas pessoas e tal, e seu tio mostra sua verdadeira intenção na sequência e a ataca, mas Allen bloqueia o ataque. Allen então quebra o feitiço que controla o cavaleiro prateado e o tio da garota recupera a consciência e informa a Lizzie que já encontrou seu fim e se sente culpado por atacá-la. Ele diz a eles que não é o rei quem quer eliminar os dons inatos, mas os demônios. Ele está sendo controlado por um deles, embora seu rancor contra a linhagem real seja de fato verdadeira. Pessoas estavam sussurrando no ouvido de seu irmão mais velho para criar uma rixa entre eles. É por isso que ele partiu para encontrar um novo caminho como vice-capitão de seu esquadrão de cavaleiros de elite. Lizzie era a única coisa que lhe trazia paz à sua vida. Ele não tem muito tempo até que o feitiço se esgote, então ele quer pedir duas coisas a Allen. A primeira delas é que ele quer que ele a proteja, o que ele concorda
concorda prontamente e em seu segundo e último pedido, ele quer um duelo entre eles. Lizzie pede para eles não fazerem isso, mas Allen diz a ela que seu tio quer testá-lo para ter certeza de que ele pode tomar conta dela na ausência dele ou não. Os dois então se enfrentam e nosso prota sai vitorioso. A princesa segura seu tio enquanto ele a aconselha a encontrar a felicidade. Ela chora enquanto ele vai de arrasta e a cena corta e vemos que eles retornaram à vila onde a celebração já terminou. O líder da vila pergunta a Allen quando foi que ele percebeu o segredo dele. Allen revela que sabia desde o início que a vila era composta pelos mortos e que o chefe estava controlando-os. Ele só não queria interferir porque o local parecia muito pacífico. O líder da vila pergunta se ele pensaria o mesmo se soubesse que ele era um demônio. Allen então diz que pensar que todo demônio é maligno é algo muito simplista, mas ao ver que ele summonou ali uma boiada de zumbi para atacá-lo, ele percebeu que recebeu a confirmação que precisava e com um único ataque, munido por todo o poder de um protagonista de anime, ele fatia todo mundo. O demônio ao morrer dropa uma pedra depois de ir de vala que Allen a pega. Enquanto isso a cena muda e vemos o demônio principal relatando seu fracasso ao Duque. Brett, irmão mais novo de Allen, está irritado, mas seu pai o repreende, dizendo que Lizzie não pode interferir em seus planos, dado o estágio em que eles já chegaram. Brett então revela que teve sucesso em eliminar o arcebispo por sua vez. A cena corta mais uma vez e vemos o trio deixando a vila. Enquanto eles estão na carruagem, Allen inspeciona a pedra e conclui que os poderes de seu irmão mais novo estão dentro dela. Ele revela que a única parte do corpo do tio era de fato a cabeça dele, e ele começa então a perceber um padrão quando percebe que a cabeça do general também foi levada durante sua exterminação. Lizzie recebe então um contato repentino informando que o general Zero retornou, e com isso o episódio chega ao fim. E agora, como será que essa história vai seguir a partir daqui? Se você quer continuar acompanhando esse anime por aqui, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 5 e deixa o like para fortalecer o vídeo.